Record. 3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast, edição especial. No episódio de hoje, eu convidei essas duas mulheres maravilhosas aí para falar sobre um movimento que começou nos Estados Unidos e ganhou bastante evidência e agora está espalhando pelo mundo inteiro, que é o Black Lives Matter, que em português significa Vidas Pretas Importam. Então, convidei aí Ingrid, obrigado, Eminar, obrigado aí por vocês terem aceitado. Então, Ingrid, se apresenta aí um pouco para o pessoal saber quem é você. Meu nome é Ingrid, eu tenho 38 anos, sou formada em TI, trabalho na área de TI hoje, há mais ou menos uns 15 anos. Também sou advogada na parte de direito administrativo, sou solteira, não tenho filhos e sou uma mulher preta independente. Sou uma mulher preta independente, né? Sou uma mulher preta independente. Isso. Estou na pista. Tá na pista. Obrigado. Bacana. Amy? Então, eu sou a Aminá, tenho 25 anos, estou estudando administração da UNB, passei um tempo estudando ciências sociais, moro aqui em Águas Claras e atualmente eu sou gestora de projetos, né, tentando aí formar na UNB, mas vai dar certo. Vai sim. Só para dar um contexto, Águas Claras é um bairro aqui de Brasília, nós três moramos em Brasília atualmente. Então, só para quem não for de Brasília entender aí. Então, obrigado. Eu queria começar o podcast perguntando assim para vocês o que é preconceito para vocês? Como é que vocês definem preconceito? É uma palavra, um gesto, um comportamento, é um olhar? O que é preconceito para vocês? Bom, para mim, sim. Amy, pode ser. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Então, para mim, assim, o que eu vejo está muito no olhar, né? Muita gente fala que, não tem preconceito, é só uma definição, mas é no dia a dia que a gente vê, é muito no olhar, no gesto. E as pessoas fazem isso muitas vezes sem perceber, ou às vezes percebem e fazem da mesma forma, né? Então, para mim, está muito mais ligado ao gesto, ao olhar e à atitude da pessoa que tem sobre a outra. E aí, todas as crenças que ela tem, se é uma raça que é melhor ou do que a outra, enfim, mas está muito mais focado, ao meu ver, no gesto e nas atitudes. Eu concordo com a Amy. Eu acho que é uma questão também de gesto, de atitude. Eu acho que no nosso país é uma questão cultural que está enraizada há muito tempo, enraizada até em nós mesmos. Eu como mulher, eu fui me entender como preta e assumir meu cabelo há 2 anos atrás, entendeu? E antes eu me identificava, mas eu acho que a gente às vezes algumas coisas enraizadas que as pessoas vão plantando na sua mente, isso desde criança. Eu estava pensando até, conjecturando algumas coisas, do que vai fazendo a gente não se identificar na cor da nossa pele e transmudar a nossa aparência para parecer sempre diferente com o outro, né? Fisicamente. E aí, até as mudanças que eu fiz, assim, o pessoal, mas o seu cabelo liso era mais bonito, isso. E hoje em dia eu não me importo. Então, eu acho que é esses pontos de diferenciação para você se encaixar no meio. Por quê? É sempre a diferenciação de que você é diferente, você não se encaixa no padrão da sociedade, sendo o Brasil do jeito que é, né? Mas e tem atitudes, mas eu acho que é mais cultural, porque a abolição da escravatura só tem 130 anos. Por exemplo, a minha avó morreu com 102 anos, mas ela era descendente direto de escravos, né? E a minha avó era totalmente preconceituosa. Comigo, por exemplo, meu irmão é da cor do Adriano, ninguém sabe, mas e ela tratava ele de uma forma, por quê? Porque ela sempre foi tratada como diferente e ela via que branco era superior e tinha que ser tratado de forma diferente, e com os próprios bisnetos dela. Então, eu acho que isso é cultural, né? Isso vai sendo implantado tanto nos filhos. Por exemplo, o meu sobrinho hoje, ele tem o cabelo cacheado, mas ele é da cor do Adriano, por exemplo. Aí ele fala que não gosta do cabelo dele. Aí eu falo assim, mas você não gosta da titia? Por isso que eu tô falando, que isso vai se aprendendo culturalmente e vai se espalhando. Então, ele acha que cabelo liso é mais bonito. Por quê? Porque o amiguinho dele branco. Então, eu acho que é esse ponto, mais de cultura enraizado, de estrutura para a gente, e entende disso, da gente chegar lá, porque a gente sempre foi separado.
beleza, hoje eu tenho estudo, isso, mas eu sou, da minha família, fui a primeira. E ela sabe disso. Para a gente chegar lá é diferente. Por quê? Porque vem enraizada essa cultura de preconceito e de diferenciação sempre. Perfeito. Aproveitando aí a questão, vocês tiveram curso superior, a AMNA tá, vocês são a favor, contra a cota, vocês usaram? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu já fui contra, eu já fui a favor, eu sou contra, sou a favor. Então, assim, por quê? E aí eu vou explicar no meu contexto. Minha mãe é servidora, mas minha mãe é servidora, quando ela entrou lá, ela era copeira. Minha mãe teve algumas condições um pouco melhores. Vamos dizer que eu tive alguns privilégios, mas não foram todos. Mas, até então, você entendeu o que era cota, e aí você vai vendo que, para você ter oportunidade de entrar no UNB, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Você entra num Galois que você paga R$ 1.500, R$ 1.700, e às vezes os cursinhos... Isso tem diferenciação. Por quê? Porque quando eu fiz faculdade, por exemplo, que eu tentei o UNB um ano e não consegui passar, fazia um cursinho até bom. Mas outras pessoas não tinham condições de fazer o mesmo cursinho que eu. Eu fui exceção. Porque minha mãe se apertava e fazia um cursinho, mas muitos não têm condições de chegar lá. A questão que o povo fala assim, a cota é um privilégio. Não, a cota é um meio de acesso. E isso eu fui entendendo depois. Porque se a gente tivesse as mesmas condições de chegar lá na UNB, eu falaria assim, não, ok, somos tratados todos de forma igual. Eu vi o parâmetro dos dois, que eu fui tentar entrar na UNB, é super difícil entrar na UNB, não é fácil. E para quem estuda em colégio particular, porque eu já estudei em colégio particular e colégio público, totalmente a vivência é totalmente diferente. Totalmente diferente, gente. Quando eu fui para o segundo grau, que eu fui para colégio público, eu praticamente passei meus 3 anos de greve. Então, como é que eu e a Miná vai ter a mesma oportunidade de uma pessoa que está no cursinho do Galois? Então, a cota, eu acho que é uma oportunidade, tanto para servidor público, da gente chegar lá. Porque a gente, por exemplo, eu trabalho em órgãos públicos. Você não vê funcionários públicos negros. Você não vê funcionários públicos em chefia. Não adianta. Eu trabalho numa empresa de TI que tem 2.000 funcionários. Beleza, é uma empresa particular. Tem muitos negros? Não tem. Porque as condições de você chegar lá e as condições hoje não são igualitárias. Por isso que hoje eu sou a favor da cota, até no momento que a gente fala assim, ó, tá todo mundo de forma igual. Isso é uma fantasia minha? Pode ser. É uma esperança? É uma esperança. Mas hoje a gente não adianta, que a gente precisa de cota sim, para a gente chegar lá. E não é um favor, não é uma esmola. É um direito da gente ser tratado desigualmente para chegar de forma igual no final, o mesmo ponto. Você fazer uma UNB ou fazer uma faculdade particular ou qualquer outra coisa, mas de forma igual. Por isso que eu acho que as cotas são necessárias hoje. E eu sou a favor hoje. Bacana. Eu concordo com a Ingrid, só acrescentando até uma fala anterior dela. Então, a gente tem aí a abolição da escravatura que tem pouquíssimo tempo e não tem como, e não foi aquela coisa, né, de vamos abolir e agora todo mundo vamos ascender socialmente essa classe que ficou anos e anos. Não foi assim. Então, é uma questão de dívida histórica, uma reparação histórica que eu vejo também que não tem que ser para sempre, mas tem que ser um veículo de como a gente consegue alcançar, né, e chegar lá. Então, assim, da minha família, eu não sou a primeira a passar para o ensino superior, mas meus pais foram, mas eles se formaram com 40, 45 anos, né? Então, não foi naquela idade que eu já estou tendo o privilégio de ter. Então, eu só acrescentando mesmo que a Ingrid falou, é uma questão de reparação histórica. Não adianta falar que, mas é porque é esmola, mas é isso, mas é aquilo, mas é uma questão de dívida histórica. Nossos antepassados não tiveram acesso, a gente precisa ter acesso para a gente começar a tratar e falar que sim, a gente pode chegar lá, sabe? Então, só acrescentando mesmo. Tá, beleza. Em relação, assim, aos termos politicamente corretos, né? Então, a hashtag que começou a surgir lá nos Estados Unidos quando o George Floyd morreu foi Black Lives Matter. Lá nos Estados Unidos, eles usam mais o termo black e menos o termo nigger ou negro. O discurso do Martin Luther King, lá em 1968, eu acho, ele usava mais negro e agora o pessoal usa mais black. No Brasil era o contrário, né? O pessoal usa mais negro e menos preto. E vocês acham que existe um termo mais politicamente correto, um termo errado, um termo racista, um termo preconceituoso?
depende do contexto, da forma, quem está falando, com quem está falando? Qual que é a opinião de vocês sobre usar preto ou usar negro? Bom, eu acredito assim, claro, toda a formação histórica e contexto social é diferente dos Estados Unidos, nós do Brasil e dos Estados Unidos, mas eu acredito muito, assim, no Brasil, especificamente, é um país muito racista, então eu vejo que os dois jeitos, as pessoas, depende da forma que elas falam, elas estão sendo preconceituosas. Então, respondendo as perguntas, eu acho que o Brasil, acho não, né? O Brasil, ele é um país racista e ele não consegue, é preto ou é negro. Eu estava tendo essa conversa antes de ontem com uma amiga minha, que ela foi fazer um podcast também. Mas é negro ou é preto? Depende muito da forma como você fala, mas o brasileiro em si, ele acha que as duas formas estão erradas. Na construção do preto, é aquela coisa, não vou chamar alguém de preto. Mas se você pegar a palavra negro dentro do dicionário brasileiro, é algo completamente ruim. Então, assim, é como a gente consegue se adaptar e se reeducar a falar a palavra preta sem aquela ironia ou aquela coisa do preconceito, como eu falei inicialmente. A forma como é falada, sabe? Então, assim, politicamente, eu acho que, para mim, preto é como tem que ser falado, mas, historicamente, no Brasil, quando as pessoas se remetem a alguém como preto, é com um olhar, com um gesto muito mais de preconceito. Então, acho que é como a gente consegue se reeducar para a gente começar a usar o termo correto. É igual, assim, igual não, né? Não estou comparando, mas é que uma palavra, dependendo da conotação, ela pode ser boa ou ruim, né? Então, às vezes eu vou falar com um amigo meu, eu xingo ele, mas eu estou xingando ele no bom sentido. Mas se eu usar a mesma palavra que eu trato meu amigo, uma pessoa na rua, com outra entonação, eu estou com a intenção de ofender e o outro é a intenção de me comunicar sem ofender, né? Então, acho que não é a palavra em si e mais o conjunto, né? Da obra, né? Tipo isso. Que eu posso falar Isso. preto com preconceito e preto sem preconceito. Não é falar preto que é preconceituoso, é como eu falo, né? Exatamente. Ingrid, sua opinião? Então, isso eu fui aprendendo há pouco tempo, é isso que eu estou falando, a questão da identificação, a gente como mulher preta, né? Que a gente vai se identificando. E essa questão da palavra negro, né? Se antes a gente entendia isso como raça, mas a gente entender isso como raça porque isso era voltado para os escravos negros, né? Que é uma palavra hoje que criou um sentido pejorativo também. E quando a gente fala preta, a gente fala da cor da pele hoje, principalmente num país miscigenado igual ao Brasil. Essa identificação e da forma que se fala, muitas vezes são pejorativas. Por exemplo, só podia ser coisa de preto ou de negro mesmo. Tem essas conceituações que a gente tem que enraizar e mudar. Porque as palavras negro, e que remete a algumas conotações que nós utilizamos como a cor escura, remeteu... Magia negra, ovelha negra, humor justamente... negro. Isso, por quê? Porque isso era sempre conotado com a questão dos escravos, que eram sempre de forma pejorativa. Então, hoje, os Estados Unidos têm um conceito diferente e hoje o Brasil, a gente está se aprendendo, eu vejo muitos vídeos no YouTube, para a gente usar a palavra preto. Isso vai aprender, mas depende da forma que você fala, eu sou preta, né? Aí você fala assim, a Mi é preta, a Ingrid é preta. É igual o pessoal fala assim para mim, Ingrid, mas você não é tão negra assim. Entendeu? Eu já ouvi muitas coisas disso quando eu fui discutir questão racial. E o meio que eu ando, a maioria é branca. Aí eu falo assim, gente, eu acho que aqui vocês não têm direito de fala para explicar para uma pessoa se ela é menos preta ou mais preta. Depende do que a pessoa se identificar. Porque se eu fosse uma preta retinta e falasse assim, não, eu não sou preta retinta, como eu me identifico. Não podia a Ingrid chegar e falar. Então, é a forma de as pessoas hoje usam a palavra e é um aprendizado. Isso que a gente já falou antes, cultura. A cultura era chamar sempre de negro, tratar o negro como lixo, como subalterno, sempre colocando ele na fase inferior e foi enraizando essa questão da palavra negro de inferioridade. Está mudando? Pode ser. O conceito as pessoas entendem? Eu não sei se entende, porque eu estava até pensando um dia desse, eu estava vendo eu não assisto Big Brother, tá, gente? Mas
Mas você vê na internet o que passa. Até vocês viram uma médica e todo mundo ficou falando um monte de coisa dela, negra retinta, preta retinta. E aí ela Eu foi nunca nem fazer ouvi uma falar live. nesse termo retinta aí. O que é retinta? É porque, assim, por exemplo, a cor da pele mais escura, que eles tratam como preta retinta, entendeu? Por exemplo, a Mi é uma preta retinta. E não estou identificando a Mi, tá? Não estou falando assim, eu só estou falando assim, tipo assim... porque tem a diferenciação, porque as pessoas começam a fazer a definição de cor. Ah, Ingrid, você não é morena clara, por exemplo, sei lá. Ah, não, a Mi é uma negra escura. Usa esses termos mais pejorativos. Entendeu? Então, a ressignificação das palavras está vindo agora, que é preta retinta, que é o tom da pele é mais escuro. Entendeu? Então, ela ganhou o Big Brother, estava fazendo uma live com uma representante de uma revista também, que era negra, e começaram a chamar ela de macaca, de preta safada, de preta suja. No meio da live? Isso na live. No meio da live. Na live, ao vivo. Então, assim, as pessoas não estão mudando. Isso. Não adianta eu falar que é negro ou preto, porque da forma que eles utilizam a palavra, é a forma negativa que eles vão fazer para a gente, sempre para menosprezar as nossas conquistas e menosprezar a gente como sempre subalternos. Então, isso volta à questão de cultural, de você mudar a cultura das pessoas, de entender a palavra. Independente de se for negro ou preto, a questão é do respeito da palavra, como que você vai me chamar, da forma respeitosa ou desrespeitosa, entendeu? Que eu acho que é isso. A questão que a Mi também falou. É a forma respeitosa ou desrespeitosa. Porque a gente sabe quando alguém chama você, sua preta, sua negra. Não, a Ingrid é negra, a Ingrid é preta, a Mi é preta. É totalmente diferente. E a gente sabe essa conotação das palavras, entendeu? Porque eu acho que meu entendimento é que o racismo ele vai além da cor da pele, como se fosse assim, Ingrid, você não é preta, você é morena, então você sofre menos. A mina é mais escura, sofre mais. É como se fosse isso. Não, cara, o racismo não é a tonalidade só da pele, né? É muito além disso. É o externo. Né? Isso, é o externo. É como a sociedade te identifica. A cor da sua pele é só um atributo, né? Isso. E nós somos um país miscigenado, então, assim, o colorismo ele vai existir, mas eu e a Ingrid somos mulheres pretas, né? E o que ela fala muito é que acontece também, eu vejo, tenho amigas pretas de diversas tonalidades, somos um país miscigenado e de diversas cores, mas já vi pessoas brancas falando, não, mas fulano não é tão preta assim. Gente, é uma questão de somos pretas, somos mulheres pretas. Então, a questão da miscigenação é uma questão cultural do nosso país, mas somos mulheres pretas. Inclusive, o seu nome, né, diferente, Aminah Luli, explica pra gente aí de onde que ele vem. Então, meu nome ele é africano. Minha família como um todo sempre foi muito ativa no movimento negro e movimentos mais de consciência social e racial. E meus pais definiram, né, assim, meus tios, meus avós, enfim, que o nome dos netos seriam africanos, para a gente nunca esquecer de onde a gente veio e ter orgulho de onde a gente vem. Então, não apagar essa parte da história. Então, sempre cresci com meus primos, né, com nomes africanos, então tem diversos nomes, assim, e o meu, especificamente, é da tribo da Nigéria, do dialeto Yorubá. E aí, Aminah significa companheiro honesto e fiel. Então, é um privilégio muito grande de saber de onde eu vim, saber das pessoas não me definirem por alguma coisa, mas eu sei de onde eu vim, eu sei de onde minha família veio, isso é um privilégio muito grande para enriquecer a minha história e fortalecer como movimento. Então, meu nome vem daí. O Luli significa alguma coisa também, não? Ele não é um segundo nome, ele é um sobrenome, mas é um sobrenome por parte materna. E aí, minha família, por parte de mãe, é completamente miscigenada. Então, a minha avó é branca, do olho azul, e por parte de pai, a minha avó era preta e descendente de nigerianos. Então, o Luli é por parte de mãe e o Graciano por parte de pai. Ingrid é da onde, Ingrid, o nome? Eu acho que minha mãe foi na homenagem a Ingrid Bergman na época, né? Porque a maioria das Ingrids foi por causa disso. Na época, o Amorim é sobrenome de família mesmo, da minha família, que veio de Maceió.
mas ela achou o nome bonito e colocou. Não tem um significado assim específico, não. Adriano tem um significado que é a pessoa de pele escura. Tem essa significação do meu nome aí também. Uma das, né? Beleza. Pois é. Fui pesquisar lá e descobri. A minha família tem as ascendências também super miscigenadas. Tem África, Portugal, Europa, Brasil. É mais Brasil, né? Porque os últimos 100 anos é do Brasil. E a outra coisa também é, tipo assim, o que eu acho que eu tô vendo que também faz uma diferença é o tempo em que a gente está vivendo. Então, há 60 anos, usar a palavra significava uma coisa, em 2020, usar a mesma palavra significa outra coisa, né? O preto, depois negro, nos Estados Unidos mudou, no Brasil mudou. E, às vezes, as coisas também, o politicamente correto, às vezes as pessoas ficam com medo de usar termos. A pessoa pensa, preto, cara, não fala preto, fala negro, porque preto é racismo. Aí eu falo negro, aí a outra pessoa me corrige, cara, não fala negro, fala preto, porque negro remete a coisa ruim. A gente, caraca, qual que termo que eu vou usar então, né? Então, eu perguntei isso para vocês para esclarecer que é mais a forma como a gente fala do que a palavra em si, porque senão as pessoas... houve um momento em que as pessoas não se manifestavam com medo de retaliação, e o contexto histórico que a gente está vivendo hoje, eu acho que para a gente falar o máximo, né, trazer essa voz, o mundo inteiro está falando desse assunto, então acho que nesse exato momento é a melhor oportunidade que existe para todo mundo começar a se apropriar desse vocabulário, de falar preto, de falar negro, de não ter medo. Quanto mais a gente falar, né, eu acho que a gente vai tender ao mundo caminhar com menos racismo. Não sei se vai acabar um dia, mas espero que esteja menos. E em relação a outra coisa, falando de politicamente correto, como vocês veem a questão do humor? Até que ponto o humor pode se brincar com preto, com negro, com chinês, com português, com raça, com qualquer coisa? Até onde o humor pode ir? Ele não pode ir... Qual que é a opinião de vocês? A questão do humor, isso e a Luli, eu sou um pouco bem mais velha, eu e a Adriana estamos mais ou menos na mesma época. E a gente cresceu vendo os Trapalhões, vendo algumas outras coisas, né? E aí, essa questão do humor, que aí o povo, eu estava vendo até uma reportagem, um documentário, e aí entra no direito, né? Que é a liberdade de expressão versus o princípio da dignidade humana. Então, a gente tem aqui duas vertentes. A liberdade de expressão, que muitos humoristas usam esse termo, e a dignidade da pessoa preta. Eu estou falando aqui, mas isso é o contexto geral, tá? Gordofobia, a questão da homofobia, de todo o contexto. Hoje em dia, aí vai entrar na questão do politicamente correto também, eu acho que já se perdeu a graça. Porque antes a gente tinha piadas de negro, de subalterno, sempre de chacota, de gordo, isso e aquilo. Agora já perdeu a graça. Não tem mais a questão da liberdade de expressão. Porque a partir do momento que me atinge e que eu não me sinto bem quando você faz uma piada e todo mundo ri, que, vou contar uma piada aqui no nosso meio. Vou contar uma piada de negrinho, de pretinho. E isso me constrange. Você já interferiu na minha dignidade como pessoa. Então, acho que já passou, isso era antes, quando a gente via enraizada ainda a questão da escravatura, mas agora já mudou, porque está todo mundo utilizando sempre essa questão, minha liberdade de expressão, minha liberdade de expressão, minha liberdade de expressão, mas a dignidade da pessoa humana é maior do que isso, que é um princípio constitucional, entendeu? Tem as questões constitucionais também, porque eu posso expressar o que eu penso. Mas quando eu expresso o que eu penso e isso te atinge de alguma forma, tá errado. Então, assim, eu acho que as pessoas, a gente tem que ver, eu até estava vendo uma fala da Djamila esqueci o nome do autor, que ele estava falando assim, a maioria dos humoristas que você vem fazendo piada de gordo, de negro, são brancos. São poucos humoristas que chegaram lá que são negros.
Poucos. Você pode pegar no dedo hoje e contar, e a gente vê assim, essa representatividade do humor negro, por exemplo, do humor de uma pessoa preta. Sempre tem um filme de comédia. Vai ter 5 amigos brancos e o negro que vai representar lá. Sempre é assim. Numa novela, vai ter tantos artistas, mas tem um... Não, mas eu não sou preconceituoso. Você viu que eu coloquei o ator negro, o artista negro? No humor tem um fulano que é negro, só que não tem de forma igualitária. Por quê? Porque todo mundo atinge a gente, e eu estou falando de forma, o preconceito de forma geral, tá, gente? Não estou só colocando a questão de pessoas pretas, LGBT, todo esse conceito. E aí, eu acho que já passou do limite, já passou, assim, isso já passou, e eu acho que está intolerante já, por isso que está tendo tantos processos nessas questões de danos morais. Por quê? Porque eu acho que as pessoas não estão tolerando mais. A gente está ficando na parte da intolerância. Por quê? Porque quando isso me atinge, não é mais engraçado, não é mais engraçado. Então, acho que a questão está se mudando. A gente teve que impor, porque quando começou essa questão do politicamente correto, todo mundo falou assim, mas vocês estão me impondo alguma coisa, que não sei o quê, estão me segregando minha liberdade de expressão, de humor, de brincadeira. E teve que ser impositivo naquela época. E as mídias sociais, acho que ajudaram isso, porque eu e Adriano somos da época do Orkut, da época que não tinha internet, então... A Minaf, MSN. Isso. Então, assim, tinha mais algumas coisas. E a gente pegou eu e Adriano pegamos essa geração de criação de internet e tudo. É um benefício? Tem seus malefícios? Sim. Porque a palavra dita na internet hoje, só que a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo hoje, tanto na parte da política quanto na parte do preconceito, do politicamente correto. Entendeu? E da liberdade de expressão. Eu acho que é isso. E aí, só somando, assim, é aquela coisa, né? Mas é a minha liberdade de expressão, mas e você está sendo racista. E aí, como é aquilo que a Ingrid falou? Está ferindo a minha dignidade, sabe? E a gente está criando uma consciência muito maior do que pode ou não ser falado. Então, a gente, criando essa consciência, que a gente já conseguiu há pouquíssimo tempo, a gente tem que sim denunciar, e por isso está tendo grandes casos de danos morais, porque a gente chega, sabe? É um veículo de comunicação, então você só está fortalecendo aquilo que as pessoas racistas acham, e isso não é uma brincadeira mais. Então, acho que tudo parte também dessa consciência, sabe? Que a gente vem criando há pouco tempo, mas que a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente vai se fortalecendo e a gente já deu um basta nisso. E a gente não vai aceitar mais. É muito também sobre isso. Vocês acham que isso é uma fase transitória e no mundo ideal, em que a gente passou dessa fase, acabou o racismo, você acha que o humor pode crescer mais e voltar, a liberdade de expressão volta, ou uma coisa permanente e nunca mais vai se brincar sobre isso? Mas eu acho que isso não é brincadeira, Adriano. Tipo assim, Não, mas assim, eu tô humor, falando assim, tipo assim, não, humor... Adriano, eu posso fazer humor, a questão é mais fácil eu falar de forma pejorativa de uma pessoa gorda, de um gay, de um negro, mas eu posso falar da minha vida, por exemplo, igual tem esses stand-ups. Eu posso reinventar o humor. Isso tudo se adapta ao meio. Se eu não estou satisfazendo uma grande massa, eu me adapto ao meio. O humor sempre esteve aí. Então, assim, a pessoa tem que se adaptar. Isso é politicamente correto? De eu falar de preto, que é ladrão, que é safado, que é isso, que é aquilo? Não. É legal ficar falando de forma jocosa de gays, de pessoas acima do peso? Não. Então, vou mudar a referência. Tudo se adapta ao meio. A gente se adapta ao meio de reinventar algumas coisas. E o humor pode ser reinventado. Ele não tem que... Não é eu não acho que é uma fase transitória. É a fase que se deu um basta e falou assim, não faça mais isso. Você tem que entender que isso não é correto. Agora, mude o seu conceito. Você mudando o conceito, e aí isso vem enraizado culturalmente, e as pessoas vão entendendo... a questão do George Floyd, beleza, foi, enalteceu, e eu estava vendo, esses dias eu fiquei muito pensativa, eu quase não me manifesto em rede social, mas eu acho que palavras, eu estava vendo até uma questão da Bíblia, palavras ensinam, exemplos arrastam, né?
todo mundo falou um monte de coisa, falou, que isso e aquilo, um monte de artistas falou. Tá, mas o que você está fazendo? Você é humorista, o que você está fazendo para mudar o seu repertório? Você, Luciano Huck, que tem uma empresa enorme, que ganha milhões, o que você está fazendo? Na sua empresa tem a maioria, por exemplo, 50-50? 50% de negros? Porque, assim, está muito se falando, mas muitos movimentos já vieram de muito tempo. A questão do feminismo, das agressões às mulheres, todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém. Então, a gente vem em ondas que passam, tem aquele boom, aí surge um outro contexto na internet, todo mundo esquece aquele contexto, mas, por exemplo, os negros ainda continuam apanhando. Aqui teve um caso aqui em Brasília semana passada, e eu acho que a Miná deve ter visto, você também, de um cara que estava numa conveniência, que apanhou igual um coitado. E olha que eu sou igual eu te falo, assim, eu não tô defendendo nada, se o cara fez certo ou errado. Eu estou falando da abordagem. Por quê? Porque ele era negro. Ele levou o cacetete para mais do que tudo. Então, eu acho que a questão é essa, de se adaptar ao meio que nós estamos agora. O humor vai ter que se adaptar, a polícia vai ter que se adaptar, porque a polícia, igual eu estava vendo o menino que mora lá na Irlanda, onde eu estava vendo uma live dele com o Zulu, que a polícia aqui do Brasil, vamos dizer, tem vários negros e vários pardos, mas a nossa raça trata o próximo como lixo. Eu não estou falando que ele tem que defender um bandido. Não, somente eu como advogado. Eu estou falando que ele tem que cumprir o dever dele conforme a lei. Ele não precisa bater na face da pessoa, ele não precisa agredir igual agrediu. Então, isso tem que ser mudado culturalmente, eu acho. E começou pelo humor, há muito pouco tempo atrás. Estou falando assim, quando a gente veio mais para as redes sociais, isso começou a ser mais divulgado, né? E aí é adaptação, é cultura, é o que a gente está batendo sempre. Quando eu mudo minha cultura, mudo a cultura dos meus filhos, ensino que todos são iguais, independente de um amiguinho dele estar numa escola particular e só tem um negro na sala, que ele é igual, os dois são iguais, a gente vai mudando culturalmente. E o ser humano, ele pode ser mudado. Ele pode ser mudado. Eu mudei muito. Eu mudei meu pensamento, eu me identifiquei como uma mulher preta, e isso foi de um tempo para cá, depois de velho. Na adolescência, a gente tinha outras coisas que enraizavam algumas coisas na nossa mente que a gente não se identificava na sociedade, mas eu acho que isso pode mudar. Bacana. Só ainda sobre o humor, é completamente isso que a Ingrid falou, basta, acho que não é uma fase transitória, e concordo tudo com o que ela falou. O ponto também, o que eu adicionaria, é um exemplo. A gente tem um humorista negro hoje, que é o Yuri Marçal, que é uma referência para a gente também, e ele usa do humor para denunciar essas falas racistas dentro do seu show. Então, assim, ele aborda muito sobre a questão do ser antirracista e as vivências que ele tem. Então, ele fala muito sobre, quando eu estava lá em Búzios, estava com a minha família, a gente passou, o senhor já escondeu a Havaiana, ele falou, vou roubar uma Havaiana, sabe? Então, assim, acho que é a forma de denunciar, mas não mais fazer o humor com isso e denigrir a imagem de alguém, sabe? Então, acho que usar essa fala, esse espaço para denunciar essas falas e ações que as pessoas ainda têm com as pessoas negras. Fazer um alerta aí. Você falou denegrir também, já me falaram para não falar denegrir. Sim, é a força do hábito. É aquilo que a gente falou. Força do hábito. É cultura. A gente mesmo vai se policiando, Adriano, justamente porque eu e você, que somos mais ou menos da mesma geração, a gente aprendeu alguns conceitos que a gente já vai enraizando na nossa cabeça. Denegrir, fazer nas coxas. Um dia desse eu estava pensando, né? Algumas coisas, alguns conceitos que eram utilizados voltados para negros. Então, a gente vai aprendendo. E a gente, como ser humano... Fazendo nas coxas, eu não sei. É relacionado Era porque... O que acontece? Os negros faziam as telhas nas coxas, na época, os escravos. E aí, como ficava mal feito, esse termo fazer nas coxas veio disso. Voltado à questão que os escravos faziam sempre o serviço mal feito. Entendeu? Então, assim, você vai aprendendo. A gente também está aprendendo. É uma desconstrução, né? É uma desconstrução, entendeu? Por exemplo, a Aminá, ela cresceu numa família preta. E ela teve um privilégio dos pais dela ir enraizando algumas coisas, da beleza dela, da cor da pele dela. E isso é bom. Eu já nasci numa família miscigenada. Eu tinha meu cabelo, e eu estava pensando nisso hoje, para você ver. Tinha uma música chamada assim, Nega do Cabelo Duro, que não gosta de pentear. A Aminá sabe o que é isso.
Sim. E eu cresci isso e eu chorava, porque todo mundo ficava cantando essa música para mim, quando eu era criança, e você vê como é que isso, meus tios cantando para mim, para você ver como é que isso fica enraizado no ser humano, que depois, quando eu virei adolescente, eu queria só alisar meu cabelo. Então, isso é uma construção que vem dos meus tios, que eram pardos, ou não vou definir cor, que eram claros, e que me chamavam, e isso, quando criança, você vai enraizando, e a cultura tem que ser mudada. Tanto para os nossos futuros filhos, quanto para as pessoas que estão aqui, o ser humano ele pode mudar. O ser humano ele se adapta ao meio, para o bem ou para o mal. Ele vai se adaptar de uma forma ou de outra, né? Eu acho que sempre, né? a gente tem hábitos, 30 anos de cultura, de hábito que estão enraizados, a gente fala às vezes sem pensar. Eu estava falando com a Paloma esses dias também, tem a palavra que chama criado mudo, né, que fica do lado da cama. Aí ela já estava falando que os arquitetos não usam mais esse termo, né? É cabeceira da cama, é mesa de cabeceira, né, que fica na cabeça da mesa. Não criado mudo. Criado mudo é uma coisa... Depois você fica pensando, caraca, tinha uma pessoa mesmo que ficava muda do lado lá para atender É muito louco, né? Sim. E quando rola declaração de formulário, assim, como que vocês marcam lá quando pergunta etnia, cor da pele, sei lá? Tipo, branco, pardo, caucasiano? Não, então, o que acontece? É isso que eu estou te falando, a construção. Quando tinha esse censo do IBGE, e aí eu e a Adriana já preenchemos alguns. A Miná pode ser que já tenha, como ela é mais nova do que a gente, né, Adriana? Então, antes, e eu lembrei disso, para ver como algumas coisas ficam gravadas na sua cabeça, esse censo, acho que é de 4 em 4 anos, eu não lembro. Teve um que eu coloquei que a gente não sabia, porque tinha pardo, amarelo, não sei o quê. Depois o censo foi mudando, né? E aí, o último, acho que os 2 últimos, eu me identifiquei como pessoa negra, que estava lá. Porque antes tinha umas nomenclaturas totalmente diferentes, até participei disso, eles colocam as nomenclaturas totalmente diferentes, porque ninguém se identificava. Se identificava como amarelinho, mameluco, café com leite, e não se identificava da cor que você realmente era. Então, os últimos, e isso acho que vem de uns 10 anos para cá, eu comecei a marcar eu como pessoa negra, que é o que estava lá no censo do IBGE. E qualquer lugar que eu vá, eu marco como pessoa negra, que é o que eu quero me identificar. Tem algum escrito preto já hoje em dia, não? Que eu vi até hoje, não. Eu não preenchi nenhum. 2, mas... Eu não preenchi nenhum. Você preencheu ainda. 2 que tinha escrito preto, Aminá, ou negro? Preto, exatamente. Como você se identifica? Isso. Porque, assim, e é isso que está mudando, é isso que eu estou falando. A cultura está mudando. E está começando a identificar. A gente tem. O brasileiro, a gente tem 30% da população que é branca. Todo o resto é miscigenária, a maioria é preta. Então, isso tem que se adaptar ao meio. Só que a gente se adapta ao meio também quando a gente consegue chegar lá. Não adianta só identificar a gente como população de maioria. A gente tem que ser identificado também nas estruturas, nas estruturas de poder. Aí até estava vendo um depoimento. Por exemplo, você viu a reunião de ministros, né, do nosso querido presidente. Não tinha nenhum preto na mesa. Num preto na mesa. A ministra da Cidadania, que tem algumas coisas, não tem nenhum preto na mesa. Então, assim, e a gente não se vê nas pontas. A maioria dos deputados, brancas. A maioria dos deputados, homens. Então, como é que mulher preta ou homem preto vai chegar lá? Se a gente não tem representatividade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se ver, para mudar o contexto, justamente isso, para a pessoa se identificar, ela tem que se identificar no outro, se identificar numa novela, se identificar num programa, se identificar no YouTube, que os grandes do YouTube hoje, você pode ver, a maioria, todos são brancos, 90% dos grandes do YouTube, que tem milhões de inscrições, são brancos. E aí a gente vai mudando essa questão teve que ter esse boom, infelizmente teve que ter uma morte, mas tiveram outras mais. Bem mais. Muitas o outras movimento, mais. O Black Lives Matter, eu acho que começou, agora eu não lembro, se foi 2006, eu acho. Sim, já tem muito tempo que começou esse... Só que nesse meio já morreram vários, tanto no Brasil quanto já morreram milhares de pessoas.
Isso, e a gente não vê isso mudar, entendeu? A questão é que não vê isso mudar, porque a gente não tem representatividade. A gente tem representatividade no Congresso, a gente não tem representatividade na televisão. A gente não se vê, a gente vê um ou outro, que a gente tem que sempre ouvir assim, nossa, o primeiro-ministro negro que chegou lá, a primeira atriz negra, preta que chegou lá, a primeira apresentadora, aí dá uma notoriedade que isso deveria ser normal, entendeu? Então, assim, eu acho que é esse contexto. Show. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, acrescentar? Como é que vocês imaginam, assim, tipo, como seria o mundo? Acabou o racismo. Como que é o mundo? Vocês conseguem descrever para mim? Nossa, tem muito chão ainda, viu? Mas são essas falas, sabe? Assim, tá tudo bem. Tipo assim, eu com 25 anos, quantos professores negros eu já tive? Na escola, nenhum. Né? Estudei em Leonardo da Vinci. Nunca tive professor negro. Na UNB, tive 2, que é matéria sobre cinema negro e uma outra questão que era sobre movimentos sociais negros. Então, assim, é um mundo em que é normal ser atendido por um médico negro, é ter essas estruturas, pessoas negras inseridas, sabe? Não é aquela coisa que a gente não vê uma pessoa negra. Não é aquele estigma de sempre, sabe? A gente vê pessoas negras em qualquer lugar e tá tudo bem, tá tudo normal, entende? A gente não tem aquela coisa de, nossa, olha, ele é negro. Não tem isso. Então, o mundo, assim, que eu vejo tem muito chão ainda pela frente, mas acredito que seja mais essa reação das pessoas, que tá tudo bem. Uma pessoa negra aqui, outra ali, tá tudo bem, sabe? Eu tento acreditar no ser humano, mas o ser humano, eu acho que ele por si só, muitos são ruins. Então, a gente sempre vai ter, sempre. Vão ter pessoas totalmente preconceituosas. Mas a partir do momento que deixar a gente entrar no lugar, eu não estou falando de deixar por deixar, estou falando para dar oportunidade para a gente ter representatividade, foi o que a Miná falou. A gente ter representatividade, ninguém chegar e falar assim, nossa, olha, igual ela falou, o médico negro, olha, a primeira desembargadora negra, a primeira juíza negra, a primeira ministra do STF negra. Não, tem que ser normal, isso tem que estar normalizado. Isso é de médio e longo prazo? Não, eu acho que é de longo prazo. Porque você tirar a raiz dessa cultura racista do ser humano é muito difícil. E isso, a gente tem a internet, os meios hoje, tanto positivo quanto negativo, porque assim, tem muita gente falando da questão do racismo, vidas pretas importam, mas a ação tem que ser maior. A ação tem que ser maior, porque ainda existe vários perfil fakes denegrindo a imagem. Enquanto um fala, tem 10 lá nos comentários. Destruindo a imagem. Isso, destruindo a imagem. É isso que eu estou falando, que é algumas questões que a gente fica enraizada, denegrindo. Sim. Aí, tem alguns perfis que estão lá justamente para isso, para menosprezar, para colocar para baixo. Então, isso é a médio e longo prazo. O que a gente tem que entender é justamente que a gente está no país, isso todo mundo fala, isso eu acho que desde que eu sou criança a gente vê isso. O Brasil é um país miscigenado, blá, 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 blá. Isso a gente já sabe. Uhum. Eu com 38, o Adriano com seus, acho que 35, 36, a Miná com 25. Isso a gente ouve desde que a gente é criança. Mas a gente não vê nada de mudança. Sim, o próximo passo, né? Pode ser que isso seja um passo para as pessoas entenderem e estudar, como eu estou procurando estudar mais, o Adriano acho que está procurando estudar mais, está todo mundo procurando estudar mais, para ter essa compreensão. Só que preconceito, racismo é coisa enraizada interna. Você pode ler 10 livros. Se você não mudar o seu contexto aqui na sua mente e conjecturando assim, falando de uma forma internamente no seu coração, você não adianta, porque só vai ser palavra assim, é muito bonito você colocar lá a capa do seu feed preto, vidas negras importam. Todo mundo colocou. Eu não mudei o meu, eu falei assim, gente, um monte de gente fazendo discurso, beleza, tá bom, qual é a próxima fase agora?
Todo mundo sabe que as vidas pretas importam. Todo mundo sabe. Que eu não sou menor do que ninguém. Mas e aí, o que você vai fazer para mudar isso? Entendeu? Agora eu que quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham que eu posso fazer? Sim, estou fazendo a pergunta honesta mesmo. Eu quero saber o que mais que eu posso fazer. Por exemplo, eu como homem, como branco e como empreendedor, né? Não, sim, você já está fazendo certo, você está procurando entender o assunto. Segundo, eu acho assim, eu não estou falando de dar privilégios, mas, por exemplo, no boxe, vou contratar, dar oportunidade para os professores negros, vou dar oportunidade para todo mundo ver o trabalho, entendeu? Não estou falando que você não fazia isso, tá, Adriano? Estou falando assim, da gente pensar, você como empreendedor, empresário, o que eu posso fazer? Por exemplo, e aí eu estou falando por mim, eu vejo muitas pessoas negras fazendo CrossFit? Não. Uhum. Por quê? Porque é um esporte, um esporte caro que algumas pessoas não têm condições. E a gente está sendo realista. Eu tenho uma turma, às vezes a gente vê turma lá de 22 pessoas, tem eu e mais um. De 22 tem eu e mais um. Então, assim, as pessoas, quando ela tem a oportunidade aqui de ter um salário melhor, um salário igualitário, isso a gente vai falar de mulher com salário igualitário, primeiro parâmetro. Aí depois a gente ainda entra na vertente, mulher negra com salário igualitário, a gente entra com todo mundo com salário igualitário. Quando a gente tem essas condições sociais para todo mundo, eles vão ter acesso, vai ter acesso a um box de CrossFit, ou fazer um funcional, ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas a questão é lá atrás, que ele não consegue chegar lá. Por quê? Porque muitas vezes ele pega um emprego que não paga bem a ele, que paga um salário mínimo, que é o que a gente vê mais, né? A questão, e o salário dele vai ser para pagar as contas dele da casa, para pagar uma faculdade que ele quer chegar lá, para pagar o transporte dele, e ele não vai ter, que às vezes para a gente é um privilégio, um luxo, ele não vai ter a chance de chegar num treinamento, fazer um box de CrossFit, por exemplo. A Aminá vai falar melhor também disso. Tipo assim, o que tem se falado muito, que aí eu vou linkar com o que você perguntou, a gente viu nos últimos dias, né, a seguinte frase: não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E o que seria isso, né? Então, antes de tudo, é você reconhecer, e aí eu falo você, Adriano, como outras pessoas que também podem estar ouvindo, é reconhecer os privilégios. Isso não significa que você tem que renunciar de quem você é ou das coisas que você conquistou, mas é puramente você questionar as estruturas que hoje você vive, que você convive. Então, assim, ser a pessoa antirracista é você questionar um restaurante, algum lugar que você vai. Onde estão as pessoas pretas? Elas só estão limpando o chão ou elas também são usuárias? Entende? É questionar o tempo todo a estrutura. Não adianta eu só falar, não, mas eu tenho amigos pretos, que isso é péssimo. Volte 10 casas, você não está sendo antirracista. Então, assim, é você questionar de fato quais são os ambientes que você tem vivido, se tem uma representatividade, o que você pode fazer para conseguir ter essa representatividade. Uma coisa que quando eu fui presidente da ESEC, que é uma das coisas, né? A primeira presidente negra da ESEC. Eu estava falando para eles antes de ontem que eu não quero ser só a primeira, eu quero segunda, terceira, quarta, quinta, tem que ter muito mais gente em posições de liderança. E além disso, no nosso ano como eu fui presidente em 2018, então assim, eu queria ter mais pessoas LGBTs, eu queria ter pessoas completamente diferentes que a gente vê na organização. E aí a gente fez um processo seletivo em lugares diferentes. Então, assim, ao invés de você só fazer dentro da UNB, por que a gente não faz em lugares diferentes, faculdades diferentes? Porque existem pessoas em diversos lugares. Então, acho que essa mudança de hábito que a gente tem de, não, vamos fazer ali que está mais perto. Tá, mas esse mais perto, quais são as pessoas que tem ali? Sabe? Qual é essa chance de desenvolver liderança, no caso da ESEC, que eu vou dar? Por que não fazer um processo seletivo diferente? Por que não realmente pegar em lugares que a gente não consegue atingir e trazer as pessoas para dentro para a gente conseguir desenvolver. Então, acredito que são essas mudanças de chave que a gente tem que ter em questionar as estruturas e pensar o que a gente pode fazer para conseguir ter mais pessoas negras engajadas, enfim, dentro do nosso meio. Show. Obrigado aí, então, meninas. Valeu. Acho que a gente falou sobre bastantes coisas esclarecedoras aí. Estou aprendendo todo dia. Acho que esse movimento está me servindo para aprender. Então, ontem era uma coisa, eu vi uma frase esses dias, como é que era? Estou fazendo uma revisão no livro, aí era assim:
se você não tem vergonha de quem você era um ano atrás, você não aprendeu nada. Sei lá, alguma coisa assim, né? Então, acho que vocês me ajudaram a aprender bastante aí. Obrigado. Travou? Opa, Travou um deu uma pouquinho, travada, travou um voltou. pouquinho. Um pouquinho. Foi. Voltou. Mas é isso. Queria só agradecer, obrigado. E eu espero aí que o mundo amanhã esteja menos racista do que hoje e a gente caminhe para um mundo menos racista, espalhar mais amor, mais informação, né? Menos segregação, menos ódio e mais amor e união e menos racismo aí para a gente e para o mundo todo. Valeu, obrigado. Obrigada, Obrigada a gente. você. Obrigada, Miná. Prazer. Obrigada, Ingrid. Prazer. Falou, tchau, tchau. Tchau.